Hello Battle Brothers and Sisters, bem-vindo a mais um episódio sobre o universo do Warhammer 40k. Hoje nós vamos dar um sumário dos Necrons, uma raça antiga que emerge de seus túmulos para conquistar a galáxia. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. A história dos Necrons é composta de uma antiga traição. Íons atrás, 60 milhões de anos antes do 41º milênio, a raça Necrotyr reinava suprema sobre a galáxia. No entanto, à medida que seu grande império se tornava cada vez mais amplo e diversificado, a unidade que os tornaria forte foi erodida e rebeliões amargas conhecidas como as Primeiras Guerras de Sucessão ocorreram à medida que os reinos inteiros lutavam pela sua independência. O Triarch, o conselho governante de Necrotyr, percebeu que apenas a ameaça de um inimigo externo traria a unidade mais uma vez, e viu os antigos como sujeitos perfeitos para a ira de sua raça. Já com ciúmes das vidas aparentemente eternas dos antigos, ou Old Ones, o Necrotyr entrou em uma guerra com os mesmos. Os separatistas abandonaram sua rebelião e a Guerra do Céu começou. A Guerra do Céu foi uma das guerras mais sangrentas da história da galáxia, e logo ficou claro que o Necrotyr nunca poderia derrotar os antigos e seu domínio da Warp, apesar de sua avançada tecnologia. À beira da total derrota, a unidade do Necrotyr começou a se romper mais uma vez nas segundas guerras de secessão. Os Triarchs novamente procuraram desesperadamente por uma força unificadora, e suas orações foram respondidas pelos antigos e divinos Catan, que foram atraídos para o Necrotyr pelo seu próprio ódio dos antigos. Buscando a ajuda desses deuses estelares todos poderosos, o Necrotyr buscou o favor dos Catan e construiu corpos de metal vivo para conter a sua essência. Então foi que um Catan, conhecido como Deceiver, veio adiante de Isareko, o Rei Silencioso, senhor dos Triarchs, dizendo ao Rei do Silêncio que sua espécie também havia lutado e sido derrotado pelos antigos, e agora estavam procurando por vingança. Prometendo-lhe não apenas a vitória na Guerra do Céu, mas também a imortalidade que todo o Necrotyr ansiava. O Rei Silencioso e o Triarch concordaram ansiosamente em uma aliança, e assim condenaram para sempre a sua raça. Começando a grande biotransferência, a carne fraca do Necrotyr foi substituída por corpos imortais de metal vivo. Os Catan beberam da torrente de vida e energia abandonadas e ficaram mais fortes, quando o Rei do Silêncio, agora no corpo de uma máquina, percebeu que tinha cometido um terrível erro. O Necrotyr pode agora ser imortal e unificado, mas eles perderam suas almas no processo. Assim, as máquinas sem alma, conhecidas como Necrons, nasceram. Com os Catan e Necrons lutando como um, os antigos foram derrotados. Uma sangrenta guerra através da galáxia que viu sistemas inteiros devorados pelo poder de distorção da realidade dos deuses estelares e legiões de guerreiros imortais de Necrons, que conseguiram infiltrar o Webway e atacar os antigos em todos os cantos da galáxia. Os Necrons invadiram as fortalezas mais fortes dos antigos, vencendo suas magias e tecnologias e forçando os antigos a semear os planetas com vida para ajudar a combater os Catan, incluindo os Elders e Orcs. Os antigos, cada vez mais desesperados, foram exterminados depois de desencadearem perigos espaciais do War, como os Enslavers. Ao longo dos estágios finais da Guerra do Céu, Exarek, esperando o momento em que os Catans ficariam mais vulneráveis. Com os antigos finalmente derrotados, o Rei Silencioso atacou e liderou uma revolta de Necrons contra os Catans arrogantes. Os Necrons focaram suas energias inimagináveis do universo em armas muito poderosas, para que até mesmo os Catans não pudessem suportar. O Catan, quase impossível de se destruir devido à sua própria natureza, foram quebrados em fragmentos. No entanto, mesmo com a derrota dos antigos e do Catan, o Rei Silencioso viu que o momento dos Necrons estava, no momento, terminado. O manto da dominação galáctica logo passaria para os Elders, que haviam lutado ao lado dos antigos na Guerra do Céu. Os Necrons, enfraquecidos pela Guerra do Céu e a revolta contra os Catan, não podiam resistir a eles. No entanto, o Rei Silencioso sabia que o tempo dos Eldars passaria, assim como o tempo de toda a carne. Assim, o Rei Silencioso ordenou que suas cidades remanescentes de Necrons fossem transformadas em grandes complexos de túmulos, encadeados com criptas. Os Necrons foram colocados para descansar, condenados a dormir por 60 milhões de anos,
para depois reaquecer, prontos para reconstruir tudo o que estava perdido e restaurar as dinastias de sua antiga glória. No entanto, o Rei Silencioso não se juntou aos seus súditos. Por 60 milhões de anos, os Necrons permaneceram em seu sono imortal, no que ficou conhecido como o Grande Sono. Com o passar do tempo, muitos mundos de tumbas, ou Tomb Worlds, foram vítimas de mau funcionamento ou má sorte. Alguns foram destruídos por Eldas saqueadores, e essas falhas destruíram milhões, se não bilhões de Necros dormentes. Mas quando os mundos das tumbas começaram a despertar, não foi algo simultâneo. Alguns acordaram para ver a Grande Cruzada, outros durante outras eras. A maioria, no entanto, despertou durante os últimos anos do 41º milênio. Mesmo assim, bilhões de Necrons ainda estavam adormecidos. Na aparência, os Necrons são paródias esqueléticas de seres vivos, com energias verdes emanando de seus membros mecânicos e olhos esmeralda sem vida e sinistros. Todos possuem sofisticados sistemas de reparo automático em todos os seus sistemas exoesqueléticos, que podem reparar até os danos mais graves. Enquanto isso pode mantê-los funcionando constantemente, se houver danos irreparáveis, o Necron se encerra. Tanto a mente quanto o corpo são teleportados para um complexo de túmulos mais próximo, onde ficam guardados até que os reparos sejam feitos ou um novo corpo seja forjado. Este ato, no entanto, tem um custo, pois cada ato de transferência leva a uma decadência da memória do Necron. Como tal, os Necros que morreram e foram remontados centenas de vezes se tornam nada mais do que seres robóticos que perderam a memória da criatura que foram em vida. A sociedade Necron é hierárquica. O mais alto dos Necros são os Phyrons, o governante de dinastias inteiras que compreendem muitos mundos. Abaixo deles são os Overlords, que governam grupos de Tomb Worlds, ou mundo de túmulos, dentro do domínio do Phyron. Abaixo dos Senhores Supremos são os Senhores, cada um supervisionando o mundo de tumba. Phyrons e Overlords são servidos por uma corte real de Necron Lords e Cryptex. O tamanho de uma corte real não é apenas de prestígio, é também uma indicação do poder militar do nobre que a governa. Em combate, os Necrons são máquinas de guerra inflexíveis, que trazem morte rápida às suas presas. Armado com o armamento de Gauss, que tira as moléculas de um oponente uma camada de cada vez, os Necrons têm poder de fogo assustador. Além disso, os Necrons têm uma capacidade notável de se consertar. Isso dá ao Necron incrível poder de permanência em uma batalha, o que faz deles um inimigo temido por todas as raças. A frota naval dos Necrons é uma pequena, mas mortal força capaz de destruir a maioria das naves com muita facilidade. Eles também não fazem uso da mesma forma de viagem interestelar, o Warp, como as outras raças fazem, dificultando a sua interceptação. Além disso, em ocasiões particularmente raras, um dispositivo Necron super pesado chamado Necron Pylon é visto. Teme-se por seu poder e capacidades extremas de aparecer em qualquer lugar no campo de batalha. Então esse foi o resumo rápido da facção dos Necrons. Em vídeos futuros nós iremos falar dos tecnológicos comunistas do universo, os Tau. Novamente esperamos que você goste do conteúdo, deixe seu comentário abaixo porque é muito importante que a gente desenvolva o nosso canal. Se você gostou mesmo, deixe o seu like e se inscreva-se no canal. Até a próxima e como sempre, The Emperor Protects.